Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Agora a gente vai iniciar a nossa quinta aula de História e vai fazer um apanhado geral, um fechamento de todo o percurso da Era Vargas, desde quando iniciou, em 1930, com o golpe de Estado, onde houve a Revolução de 1930 e Getúlio Vargas subiu ao poder, né, pelas mãos do exército, do povo que apoiava ele. Depois vai haver uma eleição e em seguida uma mudança na Constituição, onde Getúlio Vargas irá manter-se no poder durante 15 anos, certo? Então a gente vai ver todo esse percurso e quando ele tornou-se ditador, tudo que, assim, vai ser um resumo de tudo que a gente viu, com poucas palavras, claro, tá? Podem assistir tranquilos até o fim. E o fechamento de tudo isso, o porquê que em 1945 ele acabou deixando a presidência, tá bem? Então assistam todos os slides, prestem bastante atenção, se precisar retomem nas aulas anteriores, para que você relembre tudo que você viu e assim ficará muito mais fixado o conteúdo, tá bem? Então, beijinhos e até a próxima! A Era Vargas. Então, nós pudemos estudar sobre a Revolução de 1930, quando Getúlio Vargas sobe ao poder por meio de um golpe de Estado. Estudamos sobre a Revolução de 1932, a Revolução Constitucionalista aqui em São Paulo. Vimos a Constituição de 1934, estudei todo o governo provisório de Getúlio Vargas. Depois vimos o governo constitucional, onde houve a intentona comunista, em 1935, houve o Plano Cohen, que nós estudamos também na aula passada, e houve o Estado Novo, que foi todo esse período de 1937 até 1945. Na Revolução de 1930, tivemos eleições presidenciais entre Júlio Prestes e Getúlio Vargas. O Partido Republicano Paulista de Júlio Prestes tinha a manutenção do sistema político da República Velha, a República do Café com Leite, e a Aliança Liberal reivindicava a expansão da industrialização, maior centralização política, anistia dos tenentes condenados, regulamentação das leis trabalhistas, estabelecimento do voto secreto e instituição do voto feminino, apoiada pelas oligarquias do Rio Grande do Sul, Paraíba e Minas Gerais, além do Partido Democrático, formado por descendentes. Então, foi retirado o presidente Washington Luiz por meio de um golpe de Estado, antes mesmo que Júlio Prestes tomasse posse, e iniciou então a Era Vargas. Na política, houve forte centralização, houve autoritarismo, interventores federais, ausência de órgãos legislativos e eliminação dos partidos políticos. Na parte econômica, um nacionalismo econômico, industrialização, política de substituição de importações, criação de empresas estatais, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Vale do Rio Doce de Mineração, Companhia Hidrelétrica do Vale. A Revolução Constitucionalista de 1932, o que foi? Foi uma revolta da elite paulista contra o governo Vargas. Resultou numa guerra civil de 3 meses, de julho até outubro. O que motivou? O descontentamento do Partido Democrático pela nomeação do tenente pernambucano João Alberto. Este partido apoiou Vargas nas eleições de 30. O interventor pernambucano saiu em julho de 1931, sendo substituído por um civil, e São Paulo quer um governador paulista. Quais são as exigências? A Frente Única, que é a união dos partidos, que exigiu uma Constituição para o Brasil, um governador paulista e o fim do sistema de interventores.
Foi então que aconteceu a Intentona Comunista em 1935. E o que foi essa intentona? Foi uma revolta comunista em Natal, Recife e Rio de Janeiro. O governo reprimiu violentamente esse movimento. E o que motivou? O fechamento da Aliança Nacional Libertadora, um grupo que reunia comunistas, anarquistas, tenentistas, representantes da classe média, e a Lei de Segurança Nacional foi utilizada para acabar com este grupo. E quais são as exigências da ANL? A ANL exigia a suspensão do pagamento da dívida externa, a nacionalização das empresas estrangeiras, a realização da reforma agrária. O Estado Novo, de 1937 a 1945. O que foi? Foi um período da ditadura de Vargas, iniciado com um golpe de Estado em 10 de novembro de 1937. Foi uma fase autoritária de características fascistas. O que motivou o desejo de Vargas manter-se no poder? E quais são as suas principais características? O intervencionismo estatal na política, na economia e na sociedade. Eles intervinham em tudo. Inclusive queimaram as bandeiras de todos os estados porque centralizaram o poder no presidente. A centralização nas mãos do executivo, ou seja, nas mãos do presidente. Fim do federalismo republicano. Aqui nós temos uma das cartilhas que era entregue para as crianças brasileiras para elevar a figura do presidente Getúlio Vargas, para que todos tivessem boa visão sobre ele, por isso que criou o DIP, Departamento de Imprensa. Aqui estão os mais famosos presos políticos do Estado Novo, que foi Luiz Carlos Prestes, Olga, Jorge Amado, Graciliano Ramos, Plínio Salgado, Raquel de Queiroz e Monteiro Lobato. O queremismo foi o momento em que sinalizou o perigo da permanência de Vargas no poder. E o fim do Estado Novo. A deposição de Vargas em 29 de outubro, as eleições presidenciais de dezembro de 1945 tiveram como vencedor o general Dutra, candidato do PSDB.
O Estado Novo, o que aconteceu? O queremismo. O queremismo foi um movimento popular pedindo a permanência de Vargas, contando com o apoio do Partido Comunista Brasileiro. Este movimento ficou conhecido como queremismo, devido ao lema da campanha, Queremos Getúlio. Então, mesmo enfrentando oposição de parte da sociedade, o presidente ainda contava com grande prestígio e apoio da população, tanto que ganhou força nesse movimento do queremismo, que defendia sua continuidade no poder. Alguns políticos de chefe militares opositores viram esse movimento como uma nova tentativa de golpe, e em 29 de outubro